Justificação objetiva. Jesus paga os pecados de absolutamente todas as pessoas de todos os tempos. Justificação subjetiva. A aplicação dos méritos de Cristo aos crentes. Porque só serão salvos os crentes. Justificação objetiva, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. E um outro texto: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Romanos 5,18. Por favor. Aqui, justificação subjetiva. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O fato de você eventualmente não conseguir cumprir determinado mandamento, isso não lhe fará arder no mármore do inferno. Eu vou deixar uma observação aqui para vocês, eu vou fazer uma alegoria que eu gosto de usar para tentar explicar o que isso significa, que eu acho que de forma visual eu acho que fica mais fácil. Imaginemos que aqui esteja Cristo e sua obra. Ele morreu para pagar os pecados de todas as pessoas. Aqui estou eu, pecador. Quando Deus olha para mim, eu sou um descrente. Imaginamos que eu seja um descrente. Quando Deus olha para mim, a única coisa que Ele vê são os pecados. Ele me vê em todos os pecados que eu cometi e que eu vou cometer ainda. Então temos Cristo e eu aqui. A partir do momento que eu creio, eu estou sob o guarda-chuva de Cristo. Continuo com aqueles pecados que eu cometi, porém justificados, porque Cristo pagou por eles. E quando Deus olha para mim, Ele não vê mais os meus pecados. Ele lança no mar do esquecimento, porque o seu Filho pagou por mim. Justificação subjetiva. Então temos duas categorias de justificação. Uma justificação em Cristo, mas duas categorias. Objetiva, todos. Subjetiva, aplicação dos méritos de Cristo aos que creem. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4,5. Por favor. Por causa da justificação objetiva, a justificação subjetiva sucede gratuitamente, porque a justificação objetiva já é gratuitamente. A subjetiva é um desdobramento da objetiva, ao passo que você crê, você é incluído na justificação subjetiva. Se não crê, apenas objetiva. Que a justificação objetiva não lhe salva, porque a justiça da fé ainda não lhe foi alcançada. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, apenas pela redenção de Cristo. Então vejam, justificação, eu não creio em Cristo, eu estou sendo visto por Deus com todos os meus pecados. Quando eu creio, a redenção de Cristo me justifica. Estou sob o guarda-chuva de Cristo e Deus já não vê mais os meus pecados. E nesse momento, eu começo a praticar as boas obras. Por quê? Porque eu pratico as boas obras porque eu fui justificado e não para ser justificado. E aqui está a grande diferença entre para ser e por ser. Todos aqueles que repudiam esse artigo estão fora da igreja. Ou como diz Lutero, são ou judeus, ou turcos, ou papistas, ou hereges. Veja que Lutero aqui ele faz uma miscelânea. Todo mundo que não crê nesse artigo de fé está fora da igreja. E aqui ele não está falando de uma instituição da igreja, aqui ele está falando do corpo de Cristo. Porque se você não crê em Cristo como seu único suficiente Salvador, quando você não está sob o guarda-chuva dele, ou você é judeu, que de forma geral os judeus não creem no Redentor, turcos, ou papistas, ou hereges. Por favor. Um outro ponto que Lutero destaca muito, e que Lutero incisivamente destaca, é a diferença entre igreja invisível e igreja visível. Na compreensão do século XVI da igreja romana, havia apenas um entendimento sobre a igreja. A igreja de Cristo era entendido como a igreja romana da época, que regia absolutamente tudo. Por isso que quando Karlstadt está ensinando Lutero no doutorado, Karlstadt lê um dos artigos dos papas da igreja na época,
e diz que não há salvação fora da igreja. Karlstadt está especificamente falando da igreja romana. Não há salvação fora da igreja romana. E aí Lutero, nesse episódio, e que está bem relatado naquele filme, naquele episódio, ele pergunta para Karlstadt: e os cristãos gregos? Porque já tinha acontecido um cisma em 1054. Bem, se fora da igreja de Roma não há salvação, o que acontece com os cristãos gregos? E aí a resposta de Karlstadt foi uma resposta muito categórica. Você ousa duvidar dos pais da igreja? Ele não usa a Bíblia. Karlstadt não usa a Bíblia. Karlstadt usa a autoridade do Papa. Ou seja, o Papa diz que não há, então não há. Ele não usa a Escritura. E aí é que desperta Lutero para o entendimento do que é uma igreja, afinal das contas. Por favor. O termo igreja, então, tem duas origens. Kyriakon significa doma e eclésia, assembleia. A igreja é invisível. Por que a igreja, primeiramente, ela é invisível? Nós não conseguimos ver quem faz parte da igreja. Primeiramente, porque a igreja é invisível pelo fato da fé ser invisível. Nós não conseguimos abrir o peito de ninguém ou a mente de ninguém e ver o tanto de fé que eu tenho ou que qualquer um aqui tem. O único que vê o tanto de fé e se tem fé é Deus. Por isso que, primordialmente, a igreja é invisível. A fé é invisível. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Não dá para saber quem necessariamente é cristão. Não dá para abrir o peito e dizer: não, esse aqui é cristão, aquele lá não é cristão. É bem complexo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Então, nós temos um padrão aqui estabelecido: os que professam o nome de Cristo se apartam da iniquidade. Se você professa o nome de Cristo e continua na iniquidade, logo temos um hipócrita. O pensamento de Lutero é muito claro, lógico. Se a palavra diz que os crentes não praticam iniquidade, se eu pratico iniquidade, então eu sou hipócrita. Se eu professo o nome de Cristo, ou eu sou necessariamente descrente. E é aí que Lutero observa as duas diferenças entre igreja visível e igreja invisível. A igreja invisível é a comunhão de todos os crentes em Cristo em todo o mundo. Como eu comentei antes, na China, na Europa, na África, todos os que professam o nome de Cristo, Filho de Deus, como o único e suficiente Salvador, são cristãos. A igreja visível é a congregação de pessoas, e na igreja visível há a possibilidade de existir hipócritas. Na igreja invisível, não, porque lá é Deus que vê a fé que você tem. Na igreja visível, eu posso dizer que creio, continuo na iniquidade, escondido eventualmente, e estou no meio da igreja visível, estou fazendo parte da determinada congregação, mas necessariamente da igreja invisível eu não faço parte. Então, em uma congregação local há crentes e há hipócritas. Agora, na igreja invisível não há hipócritas, há apenas crentes, porque é Deus que vê. Por favor? Muito bem. Um outro aspecto da igreja invisível, ela é una. Por isso que a frase de Karlstadt, ela pode ser aplicada quando ele diz que fora da igreja não há salvação. E é verdade, fora da igreja não há salvação. A pergunta é: qual igreja? Da igreja invisível. Dessa não há salvação. Fora dessa igreja não há salvação. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Está falando da igreja invisível, categoricamente da igreja invisível. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Um corpo, igreja invisível, não dois, não três, um. Por isso que a interpretação de cada texto da Escritura tem uma apenas interpretação. Diferente do século XVI, que tinham 4, aí você podia escolher, porque são 4 rebanhos, são 4
corpos de Cristo? Não, é um corpo de Cristo. Por favor. Outro ponto imprescindível da igreja invisível é que ela é santa. Isso não significa que ela é santa porque as pessoas são santas por seus atos. Ela é santa porque ela é santificada pelo Senhor. Pelo poder justificativo da fé, todos os crentes têm completo perdão e perfeita justiça de Cristo, de sorte que são santos diante de Deus, por causa da justificação de Cristo, não por causa dos meus próprios méritos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para santificar. Cristo se entregou pela igreja para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja invisível, santa e irrepreensível, porque ela crê verdadeiramente no Senhor, o único Senhor. Por favor. Um outro ponto importante é que ela é católica. Como católica? Católico, o termo grego, universal. Ela abrange absolutamente todas as pessoas que creem no Senhor. Igreja em todos os tempos, que se iniciou com Adão e Eva, e confiaram na semente prometida da mulher, incluindo todos os crentes do Antigo Testamento e os crentes até o fim dos tempos. Não é uma igreja diferente. Lutero observa que não há diferença entre a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Muito embora dentro daquela balbúrdia que se encontrava no século XVI da igreja, dentro da igreja existia a verdadeira igreja cristã invisível. Sempre existiu, desde Abraão. Por isso que nós somos chamados de filhos de Abraão pela fé.